E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o PET dessa semana, semana 6, né? Em relação ao aquecimento global e mudanças climáticas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é aquecimento global? Vocês sabem? Na realidade, o aquecimento global ele vem a ser da temperatura, o aumento da temperatura média dos oceanos da camada de ar próximo a superfície da Terra, que pode ser consequência de causas naturais e atividades humanas. E isto, pessoal, se deve principalmente ao aumento das emissões de gases na atmosfera, que causa o quê? O efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, ou seja, o CO2. Vamos lá para a próxima. Agora, em relação ao que é o efeito estufa, o efeito estufa ele corresponde a uma camada de gases, certo? Que cobre a superfície da Terra. E essa camada ela é composta principalmente por gás carbono, metano, óxido nitroso e vapor de água. É um fenômeno natural fundamental para a manutenção da vida na Terra, porque sem ela o planeta poderia se tornar muito frio e assim viabilizando a sobrevivência de diversas espécies. Normalmente, só parte da radiação solar que chega ao nosso planeta, ela é refletida e retorna diretamente para o espaço. Outra parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície terrestre. E uma parte é retida por essa camada de gases que causa o chamado efeito estufa. O problema não é o fenômeno natural, mas o agravamento dele. Então, como muitas atividades humanas emitem, emitem uma grande quantidade de gases formadores do efeito estufa. Então, esta camada teve ficado cada vez mais espessa e retendo mais calor na Terra, e assim aumentando a temperatura da atmosfera, aumentando a temperatura da atmosfera terrestre e também dos oceanos, e ocasionando o que? O aquecimento global. Continuando, vamos lá. Agora, quais as principais consequências do aquecimento global? Na realidade, são várias as consequências do aquecimento global. E algumas delas já podem ser sentidas em diferentes partes do planeta. Os cientistas eles já observam que o aumento da temperatura média do planeta tem levado o nível do mar, devido ao quê? Ao derretimento das calotas polares. Essas calotas vão se derretendo e, consequentemente, vão aumentando o nível de água no mar. Então, e assim, o que é que pode acarretar? Ela pode ocasionar o desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas densamente povoadas. Aqui no Brasil são várias dessas cidades. E a previsão de uma frequência maior de eventos extremos climáticos, vamos supor, como no caso tempestades tropicais, aquelas tempestades violentíssimas, né? Inundações, ondas de calor, secas, nevascas, furacões, tornados e tsunamis. Imaginem só que tragédia e assim com graves consequências para populações humanas e também e ecossistemas naturais, podendo ocasionar a extinção de espécies de animais e de plantas. Então vamos lá, continuando. Então vamos lá, quais as principais atividades humanas que causam aquecimento global? Entre as principais atividades humanas que causam aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas, vai ser a queima de combustíveis fósseis, que são o que? Derivados do petróleo, carvão mineral e o gás natural. Isso aí é para o quê? Para a geração de energia. Outra que também contribui para o aquecimento global, vai ser as atividades industriais e transportes, no caso também a conversão do uso do solo, agropecuária, descartes de resíduos sólidos, no caso do lixo, e desmatamento. Então, todas essas atividades, elas emitem o quê? Grande quantidade de CO2 e de gases formadores do efeito estufa. Tá certo? Então, no Brasil, pessoal, é,
as mudanças do uso do solo e o desmatamento, eles são responsáveis pela maior parte das nossas emissões e faz o país ser visto como um grande emissor de gás de efeito estufa. Isso porque as áreas de florestas e os ecossistemas naturais são grandes reservatórios e sumidouros de carbono, por sua capacidade de absorver e estocar o CO2. Então, o que acontece? Mas quando acontece um incêndio florestal, uma área desmatada, esse carbono é liberado para a atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e o aquecimento global, consequentemente. Mas as emissões de GE, gases de efeito estufa, por outras atividades como a agropecuária e geração de energia, vem aumentando consideravelmente ao longo dos anos. Então, continuando aqui, quais as causas das mudanças climáticas e do aquecimento global? As mudanças climáticas ela podem ter causas naturais, certo? Como alterações na radiação solar e também nos movimentos orbitais da Terra, ou pode ser consequência das atividades humanas. Então, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, órgão das Nações Unidas responsável por produzir informações científicas, afirma que 90% afirma que há 90% de certeza que o aumento da temperatura na Terra está sendo causado por quê? Pela ação do homem. Então, o principal responsável por toda a situação é exclusivamente, ou melhor, principalmente, o homem. Então vamos para o próximo. Agora vamos lá. Quais são os principais gases do efeito estufa? Os principais gases do efeito estufa são o dióxido de carbono, CO2, o metano e o óxido nitroso. Agora, o CO2 é o gás que tem a maior contribuição para o aquecimento global, porque ele representa mais de 70% das emissões, tá certo, do GE, dos gases de efeito global, de efeito estufa. E o seu tempo de permanência é de, no mínimo, 100 anos, apenas 100 anos. Sem ironia, claro. Resultando em impactos no clima ao longo dos séculos. Então, a quantidade de metano, o CH4, emitida para a atmosfera é bem menor, mas o seu potencial de aquecimento é 20 vezes superior ao de CO2. No caso do óxido nitroso e dos clorofluorcarbonos, de novo, clorofluorcarbonos, suas concentrações na atmosfera são menores, mas o seu poder de reter calor é de 310 a 7.100 vezes maior do que o CO2. Imagine só. Que terrível, né? Então vamos lá para a próxima. Quais são os países que mais emitem gás de efeito estufa? Aqui, inclusive aqui, como vocês podem observar, apresenta os países que lideram essa emissão de gases do efeito estufa. Como vocês podem observar aqui, a China 22%. Então, é uma emissão muito elevada de gases que a China emite. Né? Os Estados Unidos também, uma quantidade bem considerável, 13%. A União Europeia, 9%. Também outro grande emissor, tá? Que trabalham no sentido são interessante, pessoal, que eu acho o seguinte, esses países, principalmente a União Europeia, ela está emitida aí 9% de emissão de gases, ela representa 9% dessas emissões de gases para o efeito estufa, e eles constantemente criticam o Brasil. Constantemente há críticas duríssimas da União Europeia em relação ao Brasil, que o Brasil não está cuidando, está mandando, enviando muito gases para o efeito estufa. Porém, como vocês podem observar aqui, a China 22%, Estados Unidos 13%, União Europeia 9% e o Brasil está aqui atrás, 3%.
É uma quantidade que pode ser diminuída, sem sombra de dúvidas, pode sim. Mas está se trabalhando em relação a isso, e comparado com outros países, sem dúvida que a gente vê que o Brasil, a emissão é pequena, comparado, fazendo uma comparação com outros países. No entanto, é algo que se espera, sem dúvida nenhuma, uma melhora, uma contribuição e uma diminuição da emissão desses gases. Então vamos lá, pessoal, para a próxima. E o que podemos fazer para combater o aquecimento global? Na realidade, existem várias maneiras de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa e os efeitos do aquecimento global. Como assim? Em primeiro lugar, diminuir o desmatamento, certo? Investir no reflorestamento e na conservação de áreas naturais. Incentivar o uso de energias renováveis, não convencionais, que no caso seria solar, eólica, biomassa e pequenas centrais, vou falar assim, pequenas centrais hidrelétricas. É preferir utilizar biocombustíveis, no caso etanol, biodiesel, e combustíveis fósseis. Há combustíveis fósseis, melhor. Então, evitar os combustíveis fósseis, no caso a gasolina e o óleo diesel. É investir na educação do consumo de energia e na eficiência energética. É reduzir, reaproveitar e reciclar materiais. Investir em tecnologias de baixo carbono. Melhorar o transporte público com baixa emissão de GE, gases do efeito estufa. São algumas das possibilidades e estas medidas podem ser estabelecidas através de políticas nacionais e internacionais de clima. Continuando, vamos lá. O que faz a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima? A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima é uma base de cooperação internacional e que os seus países membros buscam estabelecer políticas para reduzir e estabilizar as emissões de gases de efeito estufa em um nível na qual as atividades humanas não interfiram seriamente nos processos climáticos. Tá certo? Então, a primeira reunião aconteceu em 1992, durante a ECO 92, Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro. O texto da convenção ele foi assinado e ratificado por 175 países, reconhecendo a necessidade de um esforço global para o enfrentamento das questões climáticas. E com a entrada em vigor da Convenção do Clima, os representantes dos diferentes países passaram a se reunir anualmente para discutir a sua implementação. Essas reuniões são chamadas de Conferência das Partes, ou seja, COPs. Tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula.